galera, cheguei, professor André na área aqui mais uma vez para a gente fazer exercícios sobre gases. Espero que você tenha feito já bastante, tá? A gente vai corrigir alguns aqui, vamos fazer alguns exercícios, vamos deixar você fera nesse conceito, por quê? Porque é a base para você entender toda a termodinâmica, tá? Então vem comigo e vamos lá. Só para relembrar que essa é a equação dos gases, PV igual a NR vezes o T. Professor, o que é o P mesmo? É pressão. Pressão medida em ATM, ou Psi, ou Newton por metro quadrado, mas no SI é Newton por metro quadrado. O V é o volume, medido em litros, mas no SI é metro cúbico. Lembrando, professor, como que transforma de litro para metro cúbico? Daí você tem que lembrar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E para você transformar de decímetro cúbico para metro cúbico, você multiplica por 10 a menos 3. Você volta uma casa, né? Então multiplica por 10 a menos 3, divide por 1000. Fechou? Então é só de litro para metro cúbico, é só multiplicar por 10 a menos 3. Beleza? Tá, o N é um número de mol, N número de mol, que é massa sobre massa molar, R é a constante dos gases e T é a temperatura. E temperatura sempre em Kelvin, tá? Beleza? Tá, vamos lá então. Eu tenho esta formulinha aqui e eu sei que este cara aqui é constante. O que a gente aprendeu a fazer? Este cara é constante e sendo na questão esse cara aqui também constante, eu posso passar o T para cá e fazer P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Lembra que eu só posso fazer isso se a quantidade de gás antes da transformação e depois da transformação for a mesma, tá? A quantidade de gás é a mesma. Agora, se entrar gás ou sair gás, eu vou ter que colocar aqui N1, N2. Então, passo o N para cá também. Beleza? Então, eu tenho duas formas de resolver todos, sem exceção, todos os exercícios de gás, aqui ou aqui. Se ele te der, dica, se ele te der constante, é um imperativo, é um indicativo que você vai usar isso aqui. Se ele não te der constante, muito provavelmente você vai usar isso aqui. Show? Tá, vamos lá. Questão 1 do praticando, vamos corrigir essa questão aí, que é muito interessante. Ó, antes de viajar, o motorista calibrou os pneus do seu carro a uma pressão de 30 psi. Quando a temperatura dos pneus era de 27 graus. Ele sempre dá em graus, cara. Por quê? Porque ele quer te confundir. Mas você já tá esperto, já tá safo. Nunca use em graus. Sempre, sempre. E sempre em Kelvin, tá? Durante a viagem, após parar em um posto de gasolina, o motorista percebeu que os pneus estavam aquecidos. Ao conferir a calibragem, o motorista verificou que a pressão dos pneus era de 32 psi. Ah, olha só. Considerando a dilatação do pneu desprezível e o ar dentro dos pneus como um gás real, assinale a alternativa que melhor representa a temperatura mais próxima dos pneus. Povo, ele falou que a dilatação do pneu é desprezível. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o volume do pneu é sempre o mesmo. O volume não muda, é uma transformação isovolumétrica. Se é uma transformação isovolumétrica, o que você pode fazer? Aqui, ó. Você pode cortar o volume, porque o volume antes é igual ao volume depois. Daí fica pressão sobre temperatura igual a pressão sobre temperatura. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Quem que é a pressão 1? Posso considerar como sendo 30 psi, sem problema nenhum. Então, ó, 30 psi sobre... Quem que é a temperatura 1? 27 graus. Vou usar 27 graus? Não. Vai ter que usar em Kelvin. Como que transforma para Kelvin mesmo? Temperatura em Kelvin é igual a TC mais 273. Então é 27, no caso, mais 273. Vamos lá. 27, fica 7 aqui, fica 280, mais 20 dá 300. Confere? Então, dá 300. 300 Kelvin. Tá aqui, ó. Show? Beleza. Daí a pressão 2, ele me dá também. Pressão 2 é 32 psi. Então vou colocar aqui 32 psi. E eu quero saber a temperatura 2. Daí, meu cara, ficou uma matemáticazinha meio básica, né? Tranquilinho. Dá trabalho? Dá, mas a gente faz. Passei pra cá, passei pra lá. Ficou T2 igual a 300 vezes 32 sobre 30. 30 por 3 dá 10 e 10 vezes 32 dá 320. Então, temperatura 2 igual a 320 Kelvin. Ah,
professor, mas não tem essa alternativa. Ei, calma lá. Ele te dá em graus Celsius. O que você vai fazer? Você vai transformar de novo. Professor, eu não podia fazer a conta antes em graus Celsius e depois marcar a resposta correta? Não, não ia dar certo. Você sempre faz a equação em gás. Aliás, daqui para a eternidade, daqui até chegar no final da termodinâmica, é sempre em Kelvin. Sempre. Beleza, então T2, aqui vai 320, né? 320 igual a TC mais 273. Passei subtraindo, fica TC igual a 320 menos 273. E daí dá 27, né, até 300, mais 20 dá 47. Tem alternativa? Tem. Letra C de cachorrão. Certo? Então a resposta certa é a letra C de cachorrão. Beleza? Tranquilo? Só fica uma ideia para você. Olha só, para a vida. Essa questão é muito interessante, por quê? Porque ela mostra que você tem que calibrar pneus quando você vai viajar, ou quando vai viajar com papai, mamãe, tio, vovô, sei lá, vai viajar lá, ou você sozinho. Você calibra o pneu antes de começar a viajar. Você não calibra o pneu durante a viagem. O ideal, inclusive, é você calibrar o pneu antes de você completar pelo menos 3 km. Que é a distância que você tem que chegar até o posto e já era. Acabou? Sacou? Então, essa é a ideia. Por quê? Porque depois que você começa a viajar, o pneu esquenta. Pneu esquentou, quer dizer que ele está quentão lá? Quer dizer que quando você colocar o ar lá dentro, a pressão ela vai aumentar loucamente. Então você coloca 30 psi. Beleza, só que o pneu está quente, vai esquentar o ar. Quando esquenta o ar, a pressão também aumenta, daí pode estourar o pneu. Sacou? Então você sempre calibra o pneu antes. Sucesso? Beleza. Então, sabendo disso, vamos para a próxima questão. Depois da sessão você sabia, né? Você sabia? Vem questão 3 do praticante. Quando você tenta resolver aí, quando você tenta chegar na alternativa, vou só apagar aqui para me dar mais espaço. Space. Beleza, prof. Tô fazendo aqui. Que bom. Vamos lá. Apagar até aqui, ó. Apagando, professor. Apagando. Aí, show. Questão fala o seguinte. Um balão meteorológico, meteorológico, que palavra difícil, né, meu? Meteorológico, aí. Utilizado para coletar dados a grandes altitudes, contém 900 litros de gás. Este balão é solto de um local onde a pressão é 1 atm e a temperatura é 30 graus Celsius. O que ele te deu? Ele te deu o volume do gás, ele te deu a pressão de 1 atm e a temperatura em 30 graus Celsius. Tá, o volume aproximado do balão, quando ele atingir uma altura que a pressão é 0,25 e a temperatura é de menos 35, é de quanto? É isso que ele pergunta. Meu, não é nem isotérmica, nem isobárica, nem isovolumétrica. Você vai ter que usar lá P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. E você não pode cortar nada, né? Porque não é nem isobárica, nem isotérmica, nem isovolumétrica. O N eu nem coloquei ali porque a quantidade, ele não fala nada, escapar gás ou entrar gás. Então a quantidade de antes é igual a depois, daí eu corto o N, certo? Então, mas, para as questões, se liga, para as questões exceções no caso, você tem que colocar o Nzinho lá. Tá entrando gás, tá saindo gás, coloca o N1, N2, beleza? Combinado? Show! Vem comigo? Vamos lá! Pressão antes é 1 atm, temperatura de 30 graus, e 900 litros de volume. Então vamos lá. Pressão 1 atm, volume de 900 litros e a temperatura é de 30 graus. Só que eu vou usar 30? Não vou usar 30. Tem que transformar para Kelvin. Vamos lá. Temperatura em Kelvin é igual a 30 mais 273. Temperatura em Kelvin vai ser 273, 283, 293, 303. Então, temperatura em Kelvin dá 303. Aqui, ó. Então, 303. Show. Igual. Pressão 2. Pressão 2 vai ser de 0,25. Então, vamos lá. 0,25. Volume 2. Quero saber, professor. Isso. Volume 2 é o que ele quer saber. O que ele quer saber, o volume 2. Vou colocar V2 mesmo. E a temperatura 2 é de menos 35 graus. Vamos lá. E vamos fazer. Temperatura em Kelvin é igual a menos 35 mais 273. Então, 273 menos 35, deixa eu fazer aqui rapidão, não vou gastar neurônio com isso não. Então, 2
73 menos 35 vai dar 238. Show? 238. 238. E daí, meus caros coleguinhas, é só fazer essa conta aí. Só, professor, essa conta enorme? Tem que só fazer essa conta aí. Tá, beleza. Vamos lá. 0,25 passo para cá, 238 passo para cá. Fica assim, ó. V2 igual a 238 vezes 900 sobre 0,25 vezes 303. Fechou? Beleza. E daí o resto é só fazer mesmo. Trabalho braçal, né? Nada demais. 238 vezes 900 dá 214.200. Isso sobre 303 vezes 0,25 dá 75,75. E 5,75. E daí só fazer essa continha aí. 214.200 divididos por 75,75. Dá 2.827,7. 2.827,7. Fechou? Tudo bem? Beleza. Isso, litros. Só que eu vou escrever isso aí como sendo 2,8 vezes 10 à terceira, tá? 2,8 vezes 10 elevado à terceira litros. E acabou! Acabou! Letra A de Andrezinho. Show? Essa é a alternativa da 3 do Praticando. Sucesso? Você viu que não tem nada demais. Questão de gases não tem... É difícil a gente complicar questões de gases. Isso é legal. Isso é interessante. Beleza? Mais uma, prof? Só mais uma, vai. Uma teórica agora. Complementares. 2 dos complementares. Ó, 2 gráficos. Nos gráficos 1 e 2 a seguir, P representa a pressão de uma certa massa de gás ideal. T, a sua temperatura. Se liga, é pressão por temperatura e volume por temperatura, tá? Não é pressão por volume, que foi aquele gráfico que tem a isoterma lá bonitona. Escolha a alternativa que identifica de forma correta as transformações sofridas por este gás, representado respectivamente por 1 e 2. O que está acontecendo aqui, ó? No 1, ele está mostrando que enquanto a temperatura aumenta, a pressão aumenta na mesma proporção. Tá mudando temperatura, tá mudando pressão, logo o que não vai mudar para isso aqui acontecer é o volume. Então isso é uma transformação isovolumétrica. Olha que simples, olha que fácil. Cara, não dá para complicar a questão de gás. É isso. E essa aqui, ó, V sobre T. V sobre T, o que está mudando? Está mudando temperatura, está mudando volume. O que não muda então? Não muda a pressão. E se não muda a pressão, é uma transformação isobárica. Então eu tenho uma transformação isovolumétrica e uma transformação isobárica. Tem aqui? Isovolumétrica também pode ser chamado de isométrica ou isocórica. Tá? São sinônimos ali. Se quiser anotar aí, isovolumétrica, isocórica ou isométrica. É a mesma coisa. Tá, então é a letra D, né? Isocórica e isobárica. Isocórica e isobárica. Show. Sucesso, prof. Facinho, tranquilo, suave, sossegado. Tá aí, questão 2 do complementares. Beleza, povo? Então, gases é isso. Acabou. Tranquilidade total. Então, nada demais. Lembre-se dessas duas equaçõezinhas aqui, tá? PV e NRT. Se ele te der o R, é o indicativo nas questões lá. Ah, me deu R. Ah, PV e NRT, vou usar essa. Lembre-se, temperatura sempre em Kelvin. Tá, se ele não me deu R, daí usa isso aqui, vai ficar tudo sossegado, tudo bem tranquilo. Show? Valeu! Professor André fica por aqui, até a próxima. Tchau!